Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do nosso DEFcast, o podcast da Defensoria Pública do Estado do Paraná, em alusão agora ao mês das mulheres, março. Nós trouxemos Mariana Nunes, a nossa coordenadora do Núcleo das Mulheres, então eu vou fazer uma apresentação como de praxe já para vocês conhecerem um pouquinho da Mari. Ela é defensora pública desde 2013, né, do primeiro concurso, né, Mariana? Coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, o NUDEM. Então, se eu sempre citar aqui a sigla NUDEM é o núcleo. Então, a Mariana é coordenadora do núcleo desde 2021. Ela integra a Comissão Especial de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres do Conselho Nacional de Defensoras e Defensoras Públicos Gerais, o CONDEG, a Comissão dos Direitos da Mulher da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a ANADEP, e a Coletiva de Defensoras Públicas do Brasil, contribuindo para a articulação nacional da pauta de gênero no âmbito da Defensoria Pública. A Mariana também, entre 2013 e 2021, atuou na área criminal e na execução penal em meio aberto. Também integrou o Grupo de Trabalho de Direitos Humanos da Defensoria entre 2013 e 2016. Ela é graduada em Direito pela USP, graduada em História pela PUC São Paulo e pós-graduada em Direitos Humanos. Bem-vinda, Mariana. Obrigada, Thaís. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Mari, e esse currículo extenso aqui, vamos desdobrar um pouco ele, né? Você não é aqui de Curitiba, Mariana. De onde você é? De onde você veio? Sou de São Paulo, capital. Morei lá minha vida toda, cresci, estudei. E daí, quando teve a oportunidade, né, abriu o edital aqui da Defensoria do Paraná, eu falei, uma vaga vai ser minha. Que legal. Vim pra cá. E aí você, como eu falei, do primeiro concurso. Isso. Cheguei aqui em 2013. Uhum. E aí você entrou pra onde, assim? Eu cheguei e já titularizei ali um ofício criminal. Daí eu fiquei no ofício criminal até 2021, quando eu assumi o NUDEM, a coordenação do NUDEM. E desde então, né, estou no NUDEM. Então eu tive uma trajetória na defensoria 8 anos no setor criminal. E daí passei pelas audiências de custódia, pela execução penal. E aí o tema de gênero, Mariana, né? Porque você tá aí desde 2021, né? Eu entrei na Defensoria em 2022, então eu me lembro sempre de você no NUDEM. Como que veio essa questão do gênero, assim, de você se interessar pelo tema, querer coordenar um núcleo, né, grande, importante daqui da Defensoria, né? Como que veio isso? Essa perspectiva de gênero, né, o interesse pelos direitos das mulheres, na verdade, eu acho que surgiu antes, quando eu estava na graduação de História, pela história das mulheres. Acho que foi uma temática dentro ali da faculdade, né, até antes, que me mobilizava, me trazia muita curiosidade, saber, né, onde estão as mulheres nessa história, que só tem homens, né, quando a gente vê ali os livros didáticos, a história que a gente estuda na escola, a gente não tem homens, né, não tem mulheres, aliás, as mulheres, elas são citadas como a mãe de não sei, a esposa de não sei quem lá, e elas não são protagonistas em nenhum momento. E quando a gente vê a nossa história, né, das nossas vidas, a gente vê como as mulheres são protagonistas, ainda que elas não estejam ocupando um lugar de destaque, não estejam sendo valorizadas no espaço que elas estão ocupando, elas têm um protagonismo na vida, né, na sociedade. Então, acho que isso me trazia sempre muita curiosidade. E quando eu estudava, estava ainda na faculdade de História, eu sempre buscava, né, ali entender essa história das mulheres, onde que elas estão, a história das pessoas subalternas, que a gente, né, fala muito no curso de História, e daí isso se encaixou, né, foi se encaixando com a minha história com a defensoria, né, de pensar aí nos públicos que são vulnerabilizados, e a mulher, como ela também está nesse espaço de invisibilidade quando a gente pensa na história, e por que ela está nesse espaço de invisibilidade. Então, acho que essa pauta de gênero, né, da própria estrutura patriarcal, enfim, tudo isso está conectado, né, não é por acaso, e tem uma frase, né, de historiador que eu gosto muito, que fala, né, quando a gente estuda o passado, a gente vê como ele é tão diferente do presente e ao mesmo tempo como ele é tão parecido. Então acho que foi isso que me conecta, né,
desde ali da minha formação, até quando eu passei pela atuação no criminal, tudo isso acho que está conectado às questões de gênero, né? Quando eu atendia lá no criminal, a gente atende prioritariamente homens, que é a maior parte da massa carcerária, né? Dos réus. E eu atendia muitas mães, então é engraçado, né? Porque quem vai saber do processo do filho, quem está preocupada com quanto tempo que ele tem, que a gente faz o cálculo ali, são as mães. Ou as esposas. Então a gente tem, né, apesar de a maior parte dos réus serem homens, a maior parte das pessoas assistidas na defensoria no setor criminal são mulheres, né? Então eu acho que isso é interessante da gente ter essa perspectiva, principalmente né, falando ali de quem está cumprindo pena, quem está preso, enfim. E então acho que isso foi um fator que me conecta com a pauta de gênero, né, que liga também ali com o cuidado, como essas mulheres, elas estão ali cuidando da família que está fora e estão cuidando da pessoa que está dentro, e foi uma oportunidade, na verdade, que eu não esperava. Quem me convidou para assumir o Nudem foi a doutora Lívia, que atualmente é a primeira subdefensora pública geral, que estava na coordenação do núcleo, e me ligou e falou, olha, você não... Daí eu falei, eu não quero não. E daí ela me convenceu, e a partir de então, eu acho que eu me aprofundei no estudo, né, sobre gênero, sobre direito das mulheres de forma geral, e é um tema que é muito, assim, que mobiliza a gente em muitos aspectos, e também assim, é apaixonante, né? Porque eu acho que é tanta coisa que a gente vê, assim, de experiências, de histórias, enfim, de luta mesmo das mulheres até hoje, né? Por espaço, por respeito. Sim. E assim, Mariana, a gente já trouxe, né, alguns coordenadores de núcleos aqui, e é legal também dar esse panorama do que é o Nudem, para as pessoas entenderem, né? O que é essa defesa de direito coletivo, o que é exatamente o núcleo, o que o núcleo faz de fato aqui na Defensoria, né? O Nudem, ele é um núcleo especializado da Defensoria Pública, então é um órgão especializado na Defensoria Pública para pensar política pública de gênero, seja interna, então aí para traçar diretrizes de atendimento. Então a gente propõe ao Conselho Superior, por exemplo, deliberações de como deve ser o atendimento com perspectiva de gênero. Então, como que a mulher que busca a defensoria pública, como ela deve ser atendida? Deve passar pelo atendimento multidisciplinar, deve ter um atendimento que respeite o sigilo, que respeite o protagonismo, que não revitimize. Então, a gente tem, né, esse papel das diretrizes internas, da formação interna. Então, cursos... foram feitos já diversos cursos na defensoria, né, desde das minhas antecessoras aí na coordenação do núcleo. A doutora Lívia fez o curso de machismo estrutural, que foi inclusive um curso obrigatório, né, para toda a defensoria pública, sobre atuação em perspectiva de gênero, sobre interseccionalidade. Então a gente busca dar essa formação interna para qualificar o atendimento, para que o atendimento seja padronizado no sentido de ter um padrão de qualidade, né? Não no sentido de ser massificado. Acho que a gente tem, inclusive, essa perspectiva de gênero, a gente ter o cuidado de olhar individualmente cada assistida em especial, né? Ver quais são as interseccionalidades, ou seja, quais são os tipos de opressão que estão operando em cada caso, se é só a violência de gênero, se tem a questão, o racismo, o que mais está ali envolvido, né? Enfim, transfobia, diversas outras, né, marcadores aí da desigualdade social. Então, tem essa perspectiva interna e tem uma perspectiva externa que é atuar aí para as políticas públicas, né, de fomentar políticas públicas. Então, a partir dos conselhos de direito, dos comitês interinstitucionais, nos quais a Defensoria faz parte, representada pelo Nudem, a gente busca ali monitorar. Então, a gente recebe denúncias, a gente pede informações para saber de que forma que nós podemos auxiliar também nessa qualificação do serviço, da rede, e, né, o que falta, o que, enfim, não tá bom. Então, eu acho que é um pouco dessa perspectiva. E acho que o Nudem, né, ele tem muito também uma atuação na educação em direitos. Sim. Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando de uma violência
que ela é estrutural, que ela está arraigada na sociedade. Então a gente não vai conseguir enfrentar a violência enquanto a gente não conseguir mudar a mentalidade, mudar a nossa cultura, né? A gente tem que ter aí realmente uma mudança de toda a sociedade. Não é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. A gente, acho que em todos os setores da defensoria a gente sente um pouco que está enxugando gelo, e aqui não é diferente. E a gente, no mês das mulheres, né, falando sobre o enfrentamento da violência e vendo tantas notícias terríveis na imprensa, né, de violências assim, inimagináveis. Sim. E Mariana, o legal do núcleo é que vocês também têm projetos muito interessantes e consolidados já, né? Vamos falar um pouquinho deles. Queria que você falasse dos recortes também dentro das mulheres, né? Você falou do recorte racial. A gente também tem as mulheres indígenas, que são mulheres, né, muitas vezes marginalizadas ali, né? Que estão em locais distantes, não têm muito acesso, às vezes, a estar presente, né? Elas estão nos seus territórios. Então, queria que você falasse um pouquinho, né, do projeto do Observatório, né? Falasse o que é o Observatório das Mulheres Indígenas e por que vocês decidiram, né, falar com essas mulheres diretamente, né? O Observatório das Mulheres Indígenas, ele foi uma iniciativa que partiu de uma demanda das mulheres indígenas, né? Nós tínhamos já diversas denúncias de violência contra essas mulheres no território e fora do território. Tentamos por diversas vezes fazer o contato e a gente não tinha uma abertura. E daí chegou um momento que eu falei, olha, eu acho que assim, talvez não seja o momento da gente conseguir, não sei, não estava ter entrada ali, né, com esse público. E em determinado momento nós começamos a receber denúncias e pedidos de reunião, fizemos algumas reuniões e elas falaram, olha, a gente precisa, assim, é um pedido de socorro, de fato, né, da defensoria e dizendo muito da defensoria como, assim, a esperança de que alguma coisa fosse feita, porque já tinham batido em diversas portas e nada, né, estava sendo feito. E muito porque, né, questão indígena tem, é federal, então não é que, não, mas isso é FUNAI, isso é... né, e fica aquela, que a gente fala, né, aquela rota crítica mesmo. Sim. Que as mulheres ali em situação de violência, elas não sabem onde buscar ajuda, né, e daí tem a barreira linguística, cultural, assim, é muito complexo. E nós fizemos algumas reuniões, e nessas reuniões surgiu a ideia da gente começar a quantificar o que tinha de violência, porque falta dados, né? A gente não faz política pública sem dinheiro e não faz política pública sem dados. Então a nossa ideia era justamente, já que a gente, né, não tinha ali o dinheiro, e também não é, né, a função da Defensoria Pública pensar em estruturas, né, seria do executivo, mas ter dados para mostrar e falar, olha, aqui a gente precisa de uma Casa da Mulher Indígena, que é um programa do governo federal. Então foi nesse contexto que vamos então fazer o observatório, receber essas denúncias, a gente consegue quantificar e demonstrar que a gente tem aqui um problema grave que precisa de um olhar, né, especial, enfim, e de pensar aí políticas, né, de assistência, de saúde, enfim. E daí foi nesse momento que nós fizemos o canal virtual para o recebimento de denúncias. É claro que a gente sabe de todas as barreiras tecnológicas, tudo, né, para que as mulheres acessem o nosso portal virtual, mas a ideia era que tivesse um espaço propriamente até para formalizar, mas nós recebemos denúncias de todas as formas, né, geralmente por telefone, por WhatsApp, e nós vamos registrando, marcando os atendimentos jurídicos e psicológicos com as mulheres, né, caso queiram, e buscando ali a articulação com outras instituições para dar respostas. Então, já foram pedidas medida protetiva, foi feita articulação com o Ministério Público Federal, com a FUNAI, com a Defensoria Pública da União. Então, foi um espaço em que a gente busca ali se especializar para dar respostas que sejam mais efetivas e consigam garantir o direito dessas mulheres, né? Porque o que a gente tem de resposta pronta pela Lei Maria da Penha, pelo nosso sistema de justiça, não é muitas vezes adequado para o contexto daquelas mulheres, né? Porque a gente fala da cosmovisão, então a gente precisa realmente, e a gente está assim, construindo conforme os casos vão chegando, a gente não tem respostas prontas,
muitas reuniões que a gente faz, né, com essas mulheres, muitas pedem reuniões, atendimentos que na verdade viram atendimentos coletivos, reuniões, né, pra gente pensar a saída para casos específicos, a gente constrói de fato de forma conjunta as soluções, né, buscar o que existe ali de rede de acolhimento, o que existe de serviço público, que é muitas vezes escasso, mas tentar com que a gente tenha um pouco, né, garantir alguma proteção. E o fato de serem ouvidas é muito importante também, né, Mari? Que elas têm esse sentimento de, você não tá sozinha, né? Sim. E eu acho que isso é muito importante também, né? Dessa união de mulheres. Sim. E de você ouvir a outra, enfim, isso é muito legal. Eu acho que essa união, assim, ela fortalece muito. Exato. Ela fortalece elas, ela fortalece nós, né, enquanto Nudem, da gente também, entender até onde a gente pode ir, porque no caso de qualquer mulher, né, a gente tem o conhecimento técnico, a gente dá orientação jurídica, agora quem faz a avaliação final de risco, de possibilidades, né, dentro daquela expectativa é a própria mulher que está na situação. Então acho que é bem desafiador, assim, mas muito legal. E Mari, a gente, enfim, o Nudem tem muitos projetos, né, mas assim, um que me toca muito e que a gente já conversou com a Marcela, que foi uma das nossas primeiras convidadas aqui no DefCast, a Marcela, psicóloga, né, que é colaboradora do Nudem também, é a violência obstétrica, que é uma pauta que o Nudem está sempre reforçando e é um tipo de violência que a gente estava conversando nesse episódio. Elas não sabem que às vezes elas viveram esse tipo de violência, assim como a violência psicológica também é nessa discussão. E pensando nisso, o Nudem fez o formulário de violência obstétrica, né, Mari? Queria que você falasse um pouquinho mais desse formulário, se as nossas astidas podem estar fazendo essa denúncia, como elas podem estar fazendo, enfim. Sim, é justamente isso, né? A gente está falando de uma violência que ela é muitas vezes naturalizada, minimizada, e as próprias mulheres que sofreram, elas sabem que, né, que o parto, enfim, o pré-natal, aconteceu alguma coisa que não foi legal, mas até a gente nomear isso, falar, né, olha, isso que você passou foi violência obstétrica. Então não é normal, não poderia ter acontecido. Então a gente tem esse trabalho do observatório, ele surge numa perspectiva como das mulheres indígenas, de quantificar esses dados, né, de tirar aí dessa cifra oculta que a gente não tem dados. A gente pediu, por exemplo, a listagem do 180, né, do canal de atendimento à mulher do governo federal, a quantidade de violência obstétrica denunciada, e foi assim, em 4 anos tinham 19 casos. E a gente sabe que os dados falam que 1 em cada 4 mulheres já sofreu violência obstétrica, né? O estudo da Fiocruz, né, Nascer no Brasil, fala que 45% das mulheres atendidas no SUS sofreram algum tipo de maus tratos no parto. Então a gente está falando de uma violência que ela é disseminada e muito recentemente que se começou a falar dela, né, e se começou a questionar algumas práticas que eram tidas como protocolos médicos e que a mulher não teria nenhum tipo de ingerência sobre aquilo, ela teria que aceitar porque é pro bem do bebê, pro bem dela, enfim. E a gente começa a falar sobre a violência obstétrica, pegar esses dados, né, receber essas denúncias e fazer os atendimentos individuais. Atualmente a gente faz os atendimentos jurídicos, psicológicos e também com a defensora Giane, que é auxiliar do núcleo, as judicializações. Né? Então, apesar do núcleo ele ter uma atuação que é prioritariamente coletiva, nesses casos a gente entende que a atuação individual ela é muito importante, né? Que essa atuação individual ela vai modificar padrões coletivos, né? A gente busca ali pressionar para mudança dos protocolos das instituições, a gente busca que haja até uma atuação com perspectiva de gênero no judiciário para que a violência obstétrica deixe de ser entendida como um erro médico. Ela não é um erro médico. Às vezes a mulher não saiu com nenhum tipo de dano físico, mas o dano psicológico, que é o que a gente tem mais visto, né, que é eu acho que ali o
o recordista, né, de violações são as psicológicas, com xingamentos, culpabilização, comentários desrespeitosos sobre o corpo, né, misóginos, falando, quando você fez, você não gritou agora, e esse tipo de fala ali que é muito naturalizada, a gente tem tentado colocar, né, ali em destaque e falar, buscar realmente garantir que as mulheres elas tenham acesso a um parto que seja respeitoso, né? Então a gente fala da humanização do parto, do nascimento, então não só a via de parto normal, mas a cesárea também, né? Todos os a gente precisa falar sobre isso, né? Que a mulher tem acesso aos direitos sexuais e reprodutivos dela durante todo esse ciclo, a gente fala gravídico puerperal, né? Então todo esse momento, inclusive nos casos de abortamento. Sim. Maria, a gente, enfim, como eu falei, muitos projetos do Nudem, mas eu acho que o mais recente, que está na ativa aí desde o ano passado, é o Ampara, Sim, né? E ele é um serviço, para as pessoas entenderem, totalmente virtual, tá? Disponível para as mulheres. A Mari vai falar um pouquinho mais, mas a gente tem dados aqui, Mariana, muito expressivos dos atendimentos do Ampara, né? O que é preocupante e triste ao mesmo tempo, né? De termos esses dados, mas assim, foram mais de 1.600 atendimentos desde que lançou no ano passado o Ampara. 905 atendimentos da equipe multidisciplinar, das psicólogas e assistentes sociais do Ampara, e 725 atuações jurídicas. É bastante coisa, né, Mariana? Queria que você falasse um pouco do Ampara, né, explicar, e também esses números tão significativos, né? O Ampara, ele surge, ele foi um projeto que foi idealizado pelo Dr. Matheus, que é o nosso DPG, Defensor Público Geral, no que a gente já tinha ali em mente de expandir o atendimento às mulheres em situação de violência para todo o Paraná. Então, a gente tinha esse projeto, tinham vários modelos ali como alternativas dessa expansão, e o uso da tecnologia, que eu acho que é um pouco do mote, né, da gestão, foi o escolhido para a gente conseguir essa expansão, e de fato, acho que foi uma iniciativa, assim, uma ideia muito exitosa, né, porque por meio da tecnologia, desse atendimento remoto, a gente conseguiu chegar a todos os municípios do Paraná, apesar de ser um número aí enorme que você mencionou de atendimentos e de mulheres atendidas que procuraram o serviço, a gente sabe que a gente ainda não chegou, né, no nosso potencial máximo, que ele é muito maior, que esses números ainda estão muito aquém do que a gente espera, né, e o que a gente tem feito atualmente é trabalhado na divulgação desse programa. Então a gente fez reunião com o Tribunal de Justiça, fez reunião com a Secretaria de Saúde, com as delegacias, né, com a CODEM, que é a coordenação das delegacias da mulher, para que os cartazes do Ampara sejam afixados em todas as delegacias, em todos os fóruns, em todos os serviços de saúde, para que as mulheres de todo o Paraná saibam que podem buscar esse atendimento jurídico e multidisciplinar na Defensoria Pública, onde quer que elas estejam, ainda que elas estejam com a liberdade de locomoção ali restrita, né, estejam sendo vigiadas. Então é um projeto muito importante mesmo da Defensoria. Acredito que seja um projeto que está sendo aí referência para outras defensorias do Brasil. Quem tem tocado o projeto é a nossa coordenadoria especializada, né, a doutora Natália, que está à frente, junto com a nossa assistente social, a Jéssica, a Janaíne. Aliás, a Jéssica, nossa psicóloga, a Janaíne, nossa assistente social, que fazem esses atendimentos e estão aí na linha de frente e, assim, buscando expandir. O projeto ainda ele vai avançar bastante. Atualmente são feitos atendimentos jurídicos, para acompanhamento das medidas protetivas, atendimento de família no caso de tentativa de feminicídio, e a nossa expectativa é até o fim do ano expandir muito isso, né, para levar o atendimento de família para todos os municípios. E como que a mulher pode buscar esse atendimento do Ampara, né, Mariana? Se alguma mulher que estiver assistindo estiver precisando, né, como que ela pode buscar? Ela pode entrar no site da Defensoria Pública,
buscar o QR Code do Luna, né, o link ali do Luna, e fazer o pedido de atendimento. Ela registra o pedido de atendimento como qualquer outro atendimento, mas vai constar ali que é violência doméstica ou que, enfim, precisa de uma medida protetiva e passa pela nossa triagem e vai para a SEDEM, né, que é essa coordenadoria. E é importante frisar, né, Mari, que todas as mulheres, são mulheres que atendem, porque gera essa insegurança mesmo, né, é um homem que vou chegar lá e é um homem me atendendo. Não, são só mulheres, né? São só mulheres, e apesar de ser um atendimento virtual, né, é feito pedido de atendimento virtual, a equipe entra em contato no horário que for ali especificado para a mulher, no meio que ela também disser ali, então pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp, pelo telefone. Então é feito esse contato na forma, no horário em que for ali pedido, e esse atendimento, apesar de ser virtual, é um atendimento que a gente fala muito individualizado, muito personalizado, né? Então com muito cuidado, com tempo, não assim, a gente busca de fato que seja um atendimento qualificado, feito por mulheres, com perspectiva de gênero, né? Não só mulheres, mas mulheres que estão atentas aí a todas as nuances da violência, para, enfim, verificar se a situação de risco, às vezes a mulher não está ali naquela situação de violência, não tem a dimensão do risco que está correndo, enfim, para identificar isso. Então, acho que as mulheres podem ter, assim, confiança, né? A gente tem trabalhado para cada vez mais qualificar o atendimento, então é um espaço que realmente a gente busca que tenha todo esse cuidado e inclusive a gente está fazendo o formulário para avaliação do atendimento ao final dele, para que a gente possa sempre se aperfeiçoar. Uhum. E Mariana, uma dúvida também, o amparo ele pode ser a porta de entrada mesmo, a mulher não precisa fazer boletim de ocorrência, como que funciona isso? Sim, a gente sempre, é importante a gente destacar, né, uma mulher que está sofrendo violência naquele momento, ela não deve procurar o amparo, ela deve procurar a polícia militar, então acionar o 190, né, a situação de risco iminente é 190, ou 153, que é o número da Patrulha Maria da Penha. Isso. Depois que passou a situação ali de violência, sendo um pouco do passo a passo, né, do que a mulher deve fazer. Foi violência física, violência sexual, buscar o serviço de saúde, né, a gente tem ali os cuidados em saúde, são sempre prioritários. Então, buscar a profilaxia dentro das 72 horas, ou seja, tomar remédio para impedir qualquer tipo de contaminação, de alguma infecção sexualmente transmissível. Todo esse cuidado é prioritário. Depois, se a mulher desejar que o agressor seja investigado e eventualmente punido, boletim de ocorrência. Então, a gente orienta a fazer o boletim de ocorrência, levar tudo que tenha de provas, testemunhas, prints, tudo que ela puder levar. A gente tem inclusive cartilhas que explicam como guardar os vestígios de uma violência sexual, por exemplo. Então, é importante que a mulher conheça, né, os seus direitos e como agir ali numa situação. Então, se ela tem um desejo de uma investigação criminal, ela tem que registrar um boletim de ocorrência. Quando ela registra o boletim de ocorrência, ela já pode solicitar uma medida protetiva. Tá? Isso é muito importante. E o Ampara, ele pode fazer o pedido, né, inicial de medida protetiva, e a gente faz isso, mas entendo que seja o pedido inicial subsidiário, por diversas razões, né? Ainda que não exista essa vinculação obrigatória do boletim, da medida protetiva com o boletim de ocorrência, com o processo criminal, na prática, se não existe, a gente sabe que a medida protetiva ela pode não ser concedida, que ela pode ser revogada em curto espaço de tempo. Então, ainda que a mulher faça o pedido de medida protetiva pela defensoria, pelo amparo, e nós fazemos, né, principalmente em situações de risco, como eu disse, que a mulher não consegue sair de casa, ela está em cárcere privado. E a gente já atendeu, caso as mulheres estão em cárcere privado, conseguem fazer o contato com a defensoria, a gente consegue a medida protetiva. Ou que estão com qualquer tipo de restrição, ou tem restrição de mobilidade, enfim, são diversas hipóteses em que realmente a gente precisa desse boletim dessa medida protetiva independente do boletim de ocorrência. Mas mesmo nesses casos a gente orienta que faça o boletim de ocorrência, porque ele tem uma importância, né,
para o sistema de justiça, para a gente conseguir não só a punição, mas a própria manutenção da medida protetiva. Então, o passo a passo é basicamente esse, mas a mulher, em qualquer momento, ela, né, passada ali a situação iminente de violência, ela pode acessar a defensoria, inclusive para orientações, né? Às vezes a mulher não está certa que ela quer ir para a delegacia. Então, é feita essa orientação, pode ser feito o pedido de medida protetiva, mas, por exemplo, uma lesão corporal precisa ser encaminhada para o IML. A guia para o IML quem vai dar é a delegacia. Então, né, só para entender a complexidade, que não é só faz o pedido e pronto, né? A gente tem uma responsabilidade para que aquela mulher seja de fato protegida e tenha a medida dela, né, válida ali pelo período que ela precisar de proteção. A gente tem aqui em Curitiba, né, a Casa da Mulher, que inclusive tem uma delegacia e tem a defensoria no mesmo local, né, Mariana? E nos casos das mulheres que moram em cidades que não há delegacia especializada, ela pode ir em qualquer delegacia, qualquer delegacia, ela pode ir na mais próxima da residência dela. E falando da Casa da Mulher, Mariana, temos, né, a defensoria lá. Eu queria que você falasse um pouquinho também do como a defensoria atua, né, nesse espaço, assim, que chega a demanda lá também bastante, né? Sim, muita. Atualmente, né, o que a gente tem de maior demanda, mesmo no Ampara, ainda é proveniente de Curitiba. Muito por conta da divulgação que nós fazemos, né, pela defensoria tá aqui, o Nudem tá aqui na capital. Então, muitos serviços, né, a própria estrutura da Casa da Mulher Brasileira acaba dando visibilidade para o projeto, para o programa agora, né, que agora nós estamos já permanentes aí nesse programa do Amparo. Mas a Casa da Mulher Brasileira, então, atende todas as mulheres de Curitiba, né, então região metropolitana não, mas atende todas as mulheres de Curitiba. É um espaço muito importante, né, porque ele busca articular no mesmo espaço toda a rede de atenção à mulher, para que ela não tenha justamente que ficar sendo jogada de um lugar para delegacia, defensoria, ali ela já acessa todos os serviços. Então é um espaço muito importante. Também temos ali uma equipe de mulheres, uma equipe extremamente qualificada, que presta um atendimento, né, que é referência mesmo, e que foi referência para a idealização do Ampara, né? A gente buscou muito se espelhar no que já era feito ali na Casa da Mulher Brasileira desde 2016, salvo engano. Então, bastante tempo eu acho que é 2016. E Mariana, pra gente encaminhar para o final, né? Um joguinho rápido, eu queria que você falou, né, da educação em direitos, que é muito importante a gente educar em direitos, que é um dos papéis da defensoria, e essa educação em direitos também é explicar para as mulheres essa identificação das violências, como a gente falou. E é muito difícil algumas mulheres entenderem os tipos de violência justamente por achar que violência contra a mulher é só a violência física, é só o puxão de cabelo, é só o soco, é só o chute. E não, existem muitos tipos de violência. Eu queria que você falasse rapidamente as que estão na Lei Maria da Penha, para que, às vezes, uma mulher que está assistindo possa entender sobre essa violência e também possa denunciar e não se calar mesmo, né, Mariana? Sim, acho que a violência, né, a Lei Maria da Penha, ela traz ali o rol exemplificativo de violência, não de todas as formas de violência, mas acho que talvez as principais, que é a violência física, né, que é toda forma de agressão física mesmo, que coloca em risco a integridade física da mulher, então bater, chutar, enfim. A psicológica, que é toda ação que busca de alguma forma abalar a autoestima da mulher, vai deteriorando a sua autodeterminação. Então, por exemplo, você não vale nada, você não sabe nada, você não presta, todo esse tipo, né, de fala que também que vai minando a própria a sanidade da mulher, né, que ela começa a duvidar da sua sanidade, e tudo isso faz parte do que a gente chama de violência psicológica, que eu acho que é uma violência que ela é silenciosa e ela é tão deletéria quanto uma violência física, porque ela realmente faz com que a mulher ela vá se aprisionando num relacionamento, ela vá duvidando da sua capacidade, se isolando e
e fica sem alternativas realmente de romper com aquela relação. Então, daí temos a violência patrimonial, que é qualquer tipo. O homem que, por exemplo, confisca a documentação da mulher, quebra um celular, tudo isso, né, fica com o salário, né, se apropria do salário, tudo isso é a violência patrimonial. A violência sexual, que é qualquer forma de violação ali da intimidade sem o consentimento. Então, não só o estupro propriamente dito, mas a gente fala da importunação sexual, então passar a mão, por exemplo, no caso de uma relação sexual consentida em que o homem tira a camisinha no meio da relação, também é considerado um estupro, né? Ali é uma forma de violência sexual. Impedir que a mulher tome anticoncepcional, Exato. Obrigar a mulher a fazer um aborto que ela não queira, tudo isso, né, configura ali, entra como uma violação dos direitos sexuais e reprodutivos, a gente pode classificar como uma violência sexual. E a violência moral, que seria que ataca a moral da mulher, chama ela de, principalmente, né, o que é mais comum, as vagabunda, e esse tipo de fala ali que tenta atingir a moral dela. Então, diferente da psicológica, mas em muitos casos está interligada, né, mas que são os crimes, né, injúria, calúnia, difamação, tudo tá dentro da violência moral. Uhum. Bom, Mari, a gente finalizando já, né, esse DEFCast especial, né, do mês das mulheres, né, um mês importante para a gente refletir sobre essas pautas, falar, dialogar com o tema. Então, queria que você, para finalizar, falasse da importância do mês das mulheres e por que a gente tem que ter um mês para falar em específico dessas pautas, né, e também deixar à disposição no DEM, né, para caso alguma mulher queira e precise dos nossos serviços. Sim. Bom, acho que a gente fala, né, sobre o direito das mulheres, enfrentamento a todas as formas de violência o ano todo, né? Eu acho que março é um mês importante porque todo mundo está engajado nesse tema. Então a gente aproveita para falar um pouco mais, né? Mas é importante porque o enfrentamento à violência, ele é um papel não só do Estado, não só da justiça, da polícia, é um papel de todos e todas nós, né? Então acho que todos e todas nós temos responsabilidade com a desconstrução dos estereótipos de gênero, com a prevenção da violência, né? E ver uma situação no trabalho, em casa, a gente intervir. Eu acho que isso aí ninguém mais precisa falar, né? Que briga de marido e mulher, então todo mundo sabe que tem que lógico, com segurança, ninguém vai se colocar em risco, mas e eu digo principalmente se meter quando a gente fala em tipos de comentários, né, que tem muito em grupos de homens, principalmente. Hoje a gente estava falando lá com o time do Curitiba, né, então acho que é muito importante a gente falar também para os homens nesse momento, e talvez seja março importante por isso, né, porque acho que é um momento que todo mundo está mais aberto. Mas nesses grupos de homens, né, no grupo do futebol, no grupo do WhatsApp, em que tenham comentários misóginos, que expõem as mulheres, objetifiquem as mulheres, que esses homens possam também, né, que é um dever deles, dizer não é assim, né? Eu acho que os homens têm um papel muito importante e precisam ser nossos aliados, né? E nós queremos que sejam, justamente porque em alguns espaços nós não estamos, né, onde esses discursos eles são reproduzidos e muitas vezes em tom de piada, de brincadeira, só que eles não são inofensivos, né? Acho que é essa a questão, eles não são inofensivos, eles estão por trás de uma cultura, né, que mata mulheres todo dia, que violenta mulheres e meninas todo dia. E a nova geração também, né, Mari? A gente viu um caso muito triste do estupro coletivo, né, que aconteceu nessa semana, primeira semana de março. Começamos muito mal o mês das mulheres, né? E eram jovens, eram meninos de 17, 18 anos, e a gente estava até conversando, né, no mês passado sobre a importância da educação de gênero desde cedo, desde a infância, para os meninos também, né? Então, casa muito com o que você disse agora. Né? E daí eu acho que é isso, assim, a gente precisa falar com todo mundo precisa entender que essa violência que mata as mulheres, ela é deletéria para toda a sociedade, né? A gente está falando de muitas crianças órfãos, de
famílias desestruturadas, empobrecidas em razão do feminicídio. Sim. Enfim, então acho que são impactos em toda a sociedade, em todos e todas nós, e todos e todas nós temos responsabilidade de fazer esse enfrentamento. E as mulheres, né, que precisem da Defensoria Pública, seja pelo Ampara, seja pelo Observatório de Violência Obstétrica, pelo Observatório de Violência contra as Mulheres Indígenas, nós temos o atendimento individualizado. Se for uma hipótese de violência fora dessas, nós também fazemos esse acolhimento para orientação, né, e para o encaminhamento para o setor mais adequado, né? A gente tem na página da Defensoria Pública, tem o link do Nudem, tem nosso contato, tem os formulários para atendimento, e nós ficamos sempre à disposição, né, tanto das mulheres individualmente, dos movimentos sociais, das outras instituições, para trabalhar aí, né, de forma articulada, porque eu acho que só esse trabalho conjunto realmente que vai mudar essa realidade. Com certeza. Para que daqui 20 anos a gente não precise, né, tá falando no Dia da Mulher a mesma coisa. A mesma coisa. E é importante também, quem quiser no site da Defensoria, ali na página do Nudem, tem cartilhas. O Nudem tem bastante cartilha informativa, então sobre vários temas, como você falou, né, Mariana? Sim. Entrega legal, violência, nossa, vários. Sim, então, sobre mulheres transexuais, mulheres lésbicas, bissexuais. Então a gente busca ali, né, ver todos os recortes que tem, né, dentro da mulheridade, né, como se diz. Então a gente tenta, né, dar conta de todo esse leque de diversidade, né, sabendo que nós somos diversas, mas não dispersas, né, então a gente está sempre juntas nessa união que você falou que potencializa de fato a luta. Exatamente. Então, muito obrigada, Mariana, por estar aqui hoje. Nosso episódio ficamos por aqui, gente. Lembrando que está disponível o episódio completo no Spotify, então você pode ouvir o nosso DefCast no carro, onde você estiver, em casa, no carro, enfim. Ouça, compartilha, e é isso aí, gente. Até mais. Tchau.